Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ju aqui do Ju Quem Fez e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer um peso de porta de crochê. Esse daqui eu fiz com fio de malha, mas você pode fazer com o fio que você tiver aí e eu também vou te ensinar a fazer maior ou menor para você adaptar para as suas necessidades. Esse eu fiz com essa alcinha muito fofa aqui que eu vou ensinar vocês a aplicar, mas se você quiser botar outro tipo de alça, fica à vontade também. Essa daqui é uma sugestão que funcionou muito bem, ficou uma graça. Se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é super importante e me ajuda muito. Então vamos lá para o nosso tutorial. De materiais que a gente vai usar para o nosso peso de porta, estou usando aqui fio de malha. Esse é um fio de malha premium lá da Amorino Fios, tem 36 milímetros e o nome dessa cor é cinza claro. Então, a gente vai usar ele, é bem pouquinho que usa. Pra fazer aquela alcinha, eu vou usar essa alça, ó, pra cesto, né? Que é lá da Casa de Palha Acessórios. Tem várias cores, é dessa pequenininha de 15 centímetros. Eu tô usando a que tem 2 buraquinhos, mas você usa a que você tiver. Eu quis colocar pra dar um detalhezinho a mais, mas se você quiser fazer sem alça ou fazer uma alça de crochê, usar outro acessório, fica à vontade, tá? Essa daqui é a minha sugestão. Também vamos usar tesoura, agulha compatível, estou usando agulha 7 milímetros. Se quiser uma agulhinha menor para fazer os acabamentos e agulha de tapeçaria para ajudar a pregar, né, essa alcinha no nosso peso de porta. De recheio para o peso de porta, o que eu fiz? Eu comprei um saquinho de 1 kg dessas pedrinhas aqui de jardinagem. Pode ser, gente, qualquer peso que você quiser. Pode ser pedra grande, pode ser areia, o que você tiver aí. Eu achei essas, era o que estava mais fácil. E aí, gente, o que eu fiz? Eu fiz bolinhos de 250 gramas, pesei, testei na porta, funcionou. Se sua porta for maior, mais pesada, você faz mais, mede aí o tanto que você quiser. Coloquei nesses saquinhos e depois enrolei com durex, porque eu achei que ia ficar melhor, porque esses saquinhos são bem fraquinhos, só para deixar ele bem presinho e não vazar. Isso daqui vocês encontram na internet em todos os lugares, Mercado Livre, Shopee, loja de jardinagem, loja de construção, loja de coisa para casa, até em floricultura, nessas banquinhas de flor de esquina da rua. Muito fácil de achar, gente. Então, usa o que você achar. Mais ou menos 250 gramas ou quanto seu coração mandar. Então, vamos lá para a nossa receita. A gente vai começar fazendo um círculo mágico com 6 pontos baixos. Então, o que eu gosto de fazer? Apoio o fio aqui na palma da minha mão, dou uma voltinha, deu a voltinha, pressiona aqui o X que se formou no meio e solta essa laçada. Se vocês perceberem, vai formar como se fosse a letra E e a pontinha vai ficar por baixo, ó, tá vendo? Ela passa por baixo. Introduz a sua agulha de frente para dentro desse círculo, laça o fio que tá vindo do rolo e traz aqui pra frente. Vai torcendo a agulha e volta com a agulha para a posição horizontal. Vai formar esse laço aqui, laçou o fio do rolo e fecha passando aqui por dentro. Agora a gente tem o nosso círculo mágico ou anel mágico. Vou soltar essa ponta e a gente vai colocar aqui dentro 6 pontos baixos. Esse nó não conta como ponto, porque ele é só o nó inicial, o nó corrediço, tá? Então, introduz a agulha aqui dentro, laçou, dá uma alturinha, laça e fecha todo mundo junto, fazendo um ponto baixo. Então, vendo? O ponto baixo a gente só conta quando ele tá completo. Então, aqui tem o Vzinho do ponto e aqui a gente tem a correntinha de cima do ponto, que a gente chama de ponto de base. A gente conta a partir daqui. Então, vou colocar mais 5, no total 6. Fez os 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa a cordinha para fechar o círculo mágico. Puxa até o final, até você sentir que acabou mesmo. Vai ficar mais ou menos assim. Na hora de crochetar os pontos dentro do círculo mágico, é sempre importante pegar os 2 fios, porque aí sim você consegue esse efeito puxando para fechar todo mundo junto. Agora a gente vai crescer mais essa base. A gente está fazendo como se fosse primeiro um cestinho, para depois ele fechar por cima, e a gente vai rechear ele. Então, primeiro a gente tá fazendo uma base redonda e depois a gente vai fazer uma subida. Aqui eu fiz a primeira carreira,
Agora, a gente vai para a segunda, onde a gente vai trabalhar meio ponto alto. Para isso, eu vou aumentar a laçadinha aqui do meu fio. Venho com a minha agulha de trás para frente, pegando no primeiro pontinho de base da carreira, a primeira correntinha. Introduzo a minha agulha, pegando só ela, passo essa alcinha dentro da agulha e levo lá para trás. Puxou para ajustar, vai ficar mais ou menos assim. A gente pode puxar um pouco o fio que tá vindo do rolo para diminuir essa laçadinha. E agora a gente vai trazer a nossa agulha nesse sentido, ó. Vem com a agulha, o fio tá aqui dentro, traz ela nesse sentido aqui pela frente e você vai introduzir a sua agulha no ponto de base de onde tá vindo o fio. Desse jeito. Laçou o fio do rolo, dá uma alturinha. Aqui a gente já tá iniciando com meio ponto alto. Vou dar uma paradinha porque eu vou começar a esconder essa ponta para facilitar o meu arremate. Então, eu vou posicionar ela aqui, ó, por dentro do ponto. Fiquei com 2 laçadas na agulha, botei meu fio aqui para esconder, laço o fio e fecho todo mundo junto. Aqui a gente tem o primeiro meio ponto alto da carreira. Para fazer uma segunda carreira circular, a gente precisa fazer aumentos em todos os pontos de base, ou seja, colocar 2 pontos para cada buraquinho desse. Dessa forma, a peça vai crescer para os lados certinha. Então, em cada buraquinho desse, em cada pontinho de base, a gente vai colocar 2 meio pontos altos. Aqui eu tenho um, laço meu fio, venho no mesmo buraquinho. Ó, perceba que aqui meu fio já tá arrematando o outro. Esse fio, você começa a posicionar aqui pelo trabalho, como se ele fizesse parte do trabalho e no final você já vai ter escondido, economizado tempo no arremate. Deixa eu repetir para não ficar confuso, né? Laçou o fio, vem no mesmo buraquinho, laça o fio novamente, dá uma alturinha, ficou com 3 laçadas na agulha, laça o fio e passa essa laçadinha por dentro das 3, fechando todo mundo junto. Esse é o meio ponto alto. Então, a gente vai fazer 2 pontos para cada buraquinho desse. Lacei meu fio, venho no próximo pontinho de base. Aqui a gente está trabalhando, ó, pegando só o ponto de base. Laço o fio do rolo, trago aqui pra frente, dou uma alturinha. 3 laçadas na agulha, laça e fecha todo mundo junto. Então, em cada buraquinho desse, 2 meio pontos altos. Laçou o fio, vem no mesmo buraquinho, laça o fio do rolo, dá uma alturinha. 3 laçadas, laçou, fechou todo mundo junto. A gente vai fazendo assim, ó, de 2 em 2, tá vendo? Vou fazer até o final da carreira a mesma coisa. Cheguei aqui no final da carreira, percebam que aqui sobrou aquele tracinho, tá vendo? Que a gente fez no fechamento de carreira. Esse tracinho a gente usa como ponto de base, então a gente vai completar. Laço o fio, vou pegar, ó, só o tracinho e aí faço meu aumento com 2 meio ponto alto. Prontinho, aqui a gente tem a nossa base. Ó, peguei o pezinho que eu fiz, coloquei aqui em cima, dá pra ver que ele tá bem no tamanho que eu preciso. Vou medir aqui pra vocês, tá com aproximadamente 7 centímetros de diâmetro. Se vocês quiserem fazer maior, você vai fazer outra carreira dessa, ou com ponto baixo, ou com meio ponto alto, fazendo o mesmo fechamento de carreira. E você, em vez de fazer aumentos em todos os pontos de base, você vai intercalar. Vai fazer um aumento, no próximo um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Assim você cresce e vai ficar retinha a base. Aqui já tá do tamanho que eu queria, então a gente vai seguir pra subida, pra fazer o corpinho aqui do pezinho. Eu vou fazer uma subida como se fosse um cesto. Então, depois que eu terminei todas as carreiras da minha base, eu aumento a laçadinha que tá aqui na agulha, vou virar a minha peça, deixar o avesso pra cima. Nesse momento eu vou cortar o meu fio que eu tava arrematando pra não me atrapalhar mais. Então, fiz assim, aqui já tá totalmente arrematado. E a gente vai pegar esse fio e fazer igual, passar com a agulha de trás pra frente. Então, a agulha vem do avesso da peça e sai na frente, pegando o primeiro ponto de base da carreira, que é essa correntinha completa.
Passei meu fio dentro da agulha, levei lá pra trás. Dei uma puxadinha, ajeita. O que a gente vai fazer agora? Eu quero que esse desenho aqui, ó, tá vendo? Das correntinhas, fique igual. Aqui, por enquanto, no fechamento, tá só um tracinho. Então, eu vou trazer essa laçadinha aqui por dentro desse buraco pra gente completar o desenho. Para isso, eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente, do avesso da peça pra fora, trazendo a minha agulha, ó, saindo bem no centro dessa correntinha. Para isso, eu vou pegar esse tracinho, ó, tá vendo que tem uns tracinhos aqui em cima da correntinha, na reta? Vou pegar esse tracinho e vou introduzir a agulha no centro da correntinha. Laço meu fio, aquela alcinha que tava esperando, e trago aqui por dentro. Puxa pra ajeitar, ajeita aqui, ó, e olha o que vai acontecer. Desenho completo. Agora, a gente vai começar a subir o cesto. Esse fechamento faz com que a parte dos fios da frente fique para fora e o avesso vai ficar para dentro da peça escondido. Então, a gente vai começar a subir a paredinha do cesto, pegando aqui, ó, de fora para dentro, pegando no centro dessas correntinhas. Eu vou usar de referência essa alcinha, que a gente já vai arrematar, e vou introduzir a minha agulha na correntinha do lado dela, tá vendo? Introduzo a minha agulha aqui no centro, pegando a alcinha de cima, e também vou pegar essa alcinha que já fica colada nela, que é a terceira alça do ponto, é assim que a gente chama. Pegou dessa forma, aqui eu também vou introduzir minha agulha dentro da alcinha só para arrematar e finalizar ela. Laço o fio, trago aqui pra frente, dou uma alturinha e laço, fechando com o movimento de ponto baixo. A partir de agora, a gente vai trabalhar ponto baixo na carreira toda, depois a subida dessa peça em ponto baixo centrado, mas para isso a gente precisa de uma carreira inteira de ponto baixo. Como agora é uma subida, não tem aumentos, eu vou fazer um ponto para cada buraquinho desse. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo aqui, venho no próximo buraquinho, introduzo a agulha mirando no centro da correntinha, laço o fio, dou uma alturinha, laço e fecho o ponto baixo. Venho no próximo, introduzo a agulha, ó, sempre lembrando de pegar a alcinha de cima e a terceira alça. Isso faz com que a peça fique mais estruturada e mais firme. E a gente vai fazendo um ponto baixo para cada buraquinho desse até o final da carreira. Só isso. Fiz aqui, ó, a carreira toda, cheguei no último pontinho, vou fazer junto com vocês. Fiz meu último ponto baixo aqui da carreira. Agora a gente vai fazer o fechamento de carreira. Esse fechamento vai ser igual para todas as carreiras a partir de agora. Aumentou a laçadinha, vem de dentro da peça para fora, pegando o primeiro ponto de base. Então, introduz a agulha, pegando só o pontinho, coloca a alcinha dentro da agulha, leva lá para trás. Puxou para ajustar. A partir de agora, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. Para isso, eu preciso introduzir minha agulha sempre no centro do Vzinho do ponto baixo. Então, tá vendo? Ó, aqui o ponto baixo, ele é formado bem por um Vzinho e o topinho dele, a cabecinha, que é o ponto de base, ó. Um Vzinho, o ponto de base. Um Vzinho, o ponto de base. Você vai localizar o Vzinho que tá exatamente na reta do fechamento de carreira que você fez. Tá vendo aqui o tracinho? E vai introduzir a agulha no centro dele. Ó, achou o centro do Vzinho. Introduziu a agulha, saiu aqui atrás. Coloca a alcinha dentro da agulha e puxa o fio que tá vindo do rolo para ajustar. Deixou ela num tamanho menorzinho. Já pode laçar o fio do rolo, trazer aqui pra frente, dar uma alturinha, laçar e fechar, fazendo o seu primeiro ponto baixo centrado da carreira. Tá vendo? Ó, aqui ficou bem certinho um dentro do outro. E a partir de agora a gente vai trabalhar um ponto baixo centrado para cada pontinho de base. Então, para cada buraquinho desse, cada Vzinho, a gente vai colocar um ponto baixo centrado. Ó, introduziu a agulha aqui no centro do Vzinho. Aqui atrás, observa, o ponto baixo atrás dele sempre vai ter um Vzinho de cabeça para baixo, ó, com um tracinho em cima, que é a terceira alça. Sua agulha tem que sair aqui no centro, tá? Então, laçou o fio, deu uma alturinha, laçou e fechou todo mundo junto. Esse é o ponto baixo centrado.
fazer até o final da carreira. Fiz aqui minha segunda carreira, agora a gente vai repetir exatamente a mesma coisa, tá? É repetição. Então, vou fazer o mesmo fechamento de carreira e vou fazer quantas carreiras forem necessárias para chegar na altura do pezinho que eu fiz. Aqui eu acredito que eu vou fazer mais 2 ou 3 carreiras, eu passo a medida para vocês, mas é só você, ó, ir introduzindo o seu pezinho e vai medindo para ver se as carreiras já chegaram aqui no limite dele. Só isso. Então, introduzo a agulha de dentro para fora da peça, pegando o primeiro ponto de base, passo a alcinha lá para dentro, puxo para ajustar e introduzo a agulha no ponto baixo centrado que está na reta do fechamento de carreira, no centro do ponto, coloco a alcinha dentro da agulha, puxa o fio para ajustar, laça o fio, traz aqui para frente, dá uma alturinha, laçou e fechou o ponto baixo centrado. Então, vamos até o final da carreira fazer quantas carreiras forem necessárias. Concluí aqui as carreiras necessárias, fiz 5 carreiras e tá com aproximadamente 7 centímetros de altura. Agora, a gente vai rechear o nosso pezinho de porta. Então, vou colocar aqui o que eu fiz, vou acomodar ele bonitinho, ó. Tá bem aqui no limite, tá vendo? Vou ajeitar para ele ficar bem certinho. E agora a gente vai criar mais uma carreira igual para cobrir e depois a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente quer que o nosso crochê se volte aqui para dentro pra gente fechar esse topo. Então, vou fazer mais uma carreira igualzinha. Concluí aqui a minha carreira, olha só como o crochê já tá cobrindo completamente. E agora, pra gente fechar aqui em cima, a gente vai fazer diferente. Eu vou repetir o mesmo fechamento de carreira, mas agora a gente vai trabalhar diminuições para que esse crochê se volte para dentro. Então, eu vou aumentar aqui a laçadinha, faço meu mesmo fechamento de carreira, né? Trouxe o fio lá para dentro. Vou encontrar o buraquinho que tá na reta aqui do fechamento de carreira, coloco o fio dentro, puxo o fio do rolo para ajustar e agora que começa a mudança. A gente vai trabalhar ponto baixo centrado também, mas a gente vai fazer diminuições em todos os pontos de base. O que é uma diminuição? É quando a gente faz 2 pontos compartilharem do mesmo ponto de base. Então, a gente vai transformar 2 corpinhos, vão ter uma cabeça de ponto. Vocês vão entender. Para fazer isso, a gente vai laçar o fio, trazer aqui para frente e dar uma alturinha. E para fazer uma diminuição, você vai iniciar o próximo ponto antes de fechar o que você começou. Então, eu venho aqui no próximo Vzinho, introduzo a agulha no centro, laço o fio, dou uma alturinha. Tá vendo? Eu tenho 2 corpinhos, 2 laçadas na agulha, um correspondente, ó, a cada ponto. Vou laçar o fio e fechar todo mundo junto. Então, vocês estão vendo que a gente deixou 2 pontinhos se juntando. Isso é uma diminuição. Nos próximos vai ficar mais claro. Venho aqui no próximo e introduzo a agulha no centro do ponto, laço o fio, dou uma alturinha. Antes de fechar o ponto, eu venho no próximo. Laço o fio, dou uma alturinha, tô com 2 laçadas na agulha e essa daqui é aquela que quando a gente laça e fecha todo mundo junto, ela vira o topinho do meu ponto. No primeiro ponto, a gente não tem essa terceira alcinha, porque se vocês estão vendo o primeiro ponto, ele não tem topinho. A gente cria o topinho dele no fechamento de carreira. Então, aqui eu fiz mais uma diminuição, ó, e a peça vai se voltando pra dentro. Venho aqui no próximo, laço, dou uma alturinha. Tá vendo? A laçadinha aqui, que vai virar o topo do ponto. Opa. Estão vendo? A laçadinha aqui, que vai virar o topo do ponto. O corpinho desse primeiro. Venho no próximo, antes de fechar o ponto baixo. Venho no próximo, laço o fio, dou uma alturinha. Tenho as 2 laçadas de corpinho, a terceira aqui que vai ser o topo. Laço e fecho todo mundo junto. Ó, eu fico com 2 pontos, compartilhando do mesmo ponto de base. 2 corpinhos com a mesma cabeça aqui de ponto. É assim que a gente faz. Vamos trabalhar assim até o final da volta. Ó, quase fechando aqui a volta, sobrou só um parzinho de pontos para fazer exatamente aqui o fechamento. Se na sua receita aí, no que você tiver feito, tiver sobrado ponto,
Não tem problema, caso você tenha feito uma carreira a mais na base. Tenta fazer sempre o parzinho da diminuição, se sobrar um, faz só aquele, não vai ter problema. Após terminar essa carreira, a gente vai fazer uma última de diminuições também, pra gente conseguir fechar o topinho perfeito. Olha só como é que tá ficando, que legal esse pezinho. Então, vou fazer o mesmo fechamento de carreira, aumentei a laçadinha, vim no primeiro pontinho de base. Ó, tá vendo? O fechamento de carreira, ele cria o pontinho de base daquele primeiro. Fiz isso, venho na reta aqui do pontinho, então você vai encontrar o Vzinho, ó, da sua diminuição, que é sempre o do que tá aqui na frente. Venho no Vzinho dele, do que tá na reta do fechamento, coloco a alcinha dentro da agulha, puxo pra ajustar, laço o fio e trago aqui pra frente. A gente tá trabalhando diminuições. Então, antes de fechar o ponto, eu venho no próximo, introduzo a agulha, laço o fio, dou uma alturinha, fecho a diminuição. Venho no próximo, introduzo a agulha, dou uma alturinha. Meu primeiro, venho no próximo, que é o segundo, introduzo a agulha no centro do ponto. Aqui, ó, vai ficando mais apertado, então a gente vai fazendo com calma aqui na agulha. Duas laçadas na agulha para fazer o corpinho, laçou, fechou todo mundo junto. Tá vendo como é que ele vai fechando aqui? Vem no próximo, introduz a agulha, laça o fio, dá uma alturinha. Vem no próximo, introduz a agulha, laça o fio, dá uma alturinha. Laçou, fechou. Vai sobrar só esse último aqui, sozinho, a gente vai fazer um ponto baixo centrado nele, não vai ser diminuição. Lembra que eu disse? Não tem problema. Laçou o fio, traz aqui, deu uma alturinha, fechou. Vou cortar meu fio, então corta um tantinho aí, pra dar o acabamento. Vou soltar essa ponta. E aqui, ó, tá vendo? O topinho fica muito fechadinho. Aqui eu vou fazer um arrematezinho com agulha de tapeçaria. Coloco o fio dentro da minha agulha. E aqui eu vou tentar trazer o meu fio, ó, por dentro dessa laçadinha. Aqui não tem muito certo nem errado, não. Ó, se você conseguir trazer pra ficar bem fechadinho aqui, fica bem legal, tá vendo? A gente consegue esse efeito. Vou puxar bem pra ajustar. E o que que é legal de fazer? Tentar achar alguma laçadinha aqui bem escondida. Vou tentar pegar essa, tá vendo? Acha uma laçadinha aí, passa a sua agulha. E antes de passar o fio todo, ó, soltei aqui, vai se formar uma alcinha. Traz a agulha por dentro da alcinha e puxa pra dar um nó. Assim, a gente consegue um arremate melhor e não vai soltar. Depois que você fez isso, é legal esconder mais esse fio, então tenta ir passando com a agulha, ó, por dentro dos pontos aqui. Pra ficar bem escondidinho. Tá vendo? Dá pra esconder bem, ó. E aqui, a gente vai passar o fio por dentro os pontos. E o ideal é você conseguir achar um buraquinho desses e trazer a sua agulha, ó, pelo outro lado, tá vendo? Pra passar aqui por dentro mesmo da peça, pra ficar bem preso. Então, ó. Achei um ponto, passei aqui pelos dois lados. Vou puxar com calma. Puxou, ajeita o trabalho pra deixar certinho. E eu vou fazer isso mais uma ou duas vezes. Então, pode continuar até no mesmo buraquinho aqui. Vai do outro lado, ó, do ponto, pra você não perder a agulha de vista. Passei. Venho em mais um. Até aqui já tá suficiente. Depois que você fizer isso, a gente já arrematou o fio, já tá preso, não vai soltar. Então, você pode cortar o seu fio
e empurrar essa pontinha lá pra dentro. Empurra ela com a pontinha da tesoura, com a pontinha da agulha, com o que você quiser, tá? Porque essa peça não vai abrir. Prontinho. A nossa peça tá pronta. Agora é a parte opcional mesmo, que é de pregar essa alcinha em cima pra deixar esse charme. Eu vou ensinar vocês também como faz. Ó, fica toda fechadinha. Muito, muito legal. Vou usar essa daqui, é lá da Casa de Palha, como eu já disse. E o que a gente vai fazer é cortar um pedaço do fio pra aplicar. Então, eu vou cortar um pedaço bom desse fio. Corta aí um tanto, é melhor sobrar do que faltar. E com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou passar esse fio dentro dos buraquinhos. Sempre bom testar para ver se o seu fio passa no tamanho do buraquinho da sua alça. Se não passar, só cortar o fio ao meio, tá? Vamos testar aqui para ver se esse vai passar. Coloquei o fio dentro da agulha. Você primeiro vai trazer a sua agulha, ó. Esse é o avesso da alça, essa é a frente. Vou trazer de trás para frente e vou puxar. Ele passa. Quando eu passar, eu vou trazer o meu fio pro outro lado, ó, para fazer aqui um tracinho. Puxei meu fio, vai ficar com essa carinha aqui. E o grande truque do acabamento é você passar o mesmo fio nos 4 buraquinhos. Talvez a sua alça tenha mais buraquinhos, mas a gente quer passar ao mesmo tempo. Então, vou deixar aqui uma ponta do meu fio para os acabamentos. Assim. E com minha agulha, vocês estão vendo, o fio veio de trás para frente e de frente para dentro. A nossa alça vai ficar assim. A gente quer que os dois lados fiquem perfeitinhos. Então agora eu venho com a minha agulha de dentro para fora, ó, nesse sentido. Puxei. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Depois de ter feito isso, deixa uma pontinha aqui, deixa o outro lado maior. Deixa o outro lado maior e a gente vai começar a aplicar. Então, eu vou usar esse topinho aqui, né, pra aplicar. Escolhe aí um lado da peça, é tudo igualzinho, né, mas se quiser escolher. Eu vou tentar aplicar bem nessa pontinha pra ele ficar juntinho, tá vendo? Então, venho com a minha agulha, passo no fio. E vou escolher ali a reta que eu vou aplicar a minha alcinha. Então, vai ser mais ou menos aqui. Vou passar a minha agulha aqui por dentro de um dos buraquinhos, ó. Desse jeito. Quero assim. E agora, pra gente aplicar o outro lado e ficar bem certinho, eu vou trazer a minha agulha de trás pra frente aqui no buraquinho da reta. Então, trouxe a agulha, puxou. Ó, tá vendo? Eles se unem, já vai ficar aqui bem certinho, do jeito que a gente quer. Aqui eu vou trazer a agulha fazendo tracinho, desse jeito. Puxou, ó, bem bonitinho. E vou passar minha agulha por dentro de um desses buracos. É importante pegar algum buraquinho pra você conseguir prender bem, né? Então, puxei, ó. Esse ladinho aqui já tá feito. Olha que fofo, gente, que fica. Não é uma gracinha? Puxei. E o que que a gente vai fazer? Esse lado aqui ainda não tá preso. Então, vou tirar a agulha, vou trazer ele pelo mesmo buraquinho aqui, pra eles se encontrarem. Ó, desse jeitinho, tá vendo? Fica muito certinho. E aqui, eu vou dar uns nozinhos bem apertados. Vou dar uns 3 nozinhos nessa junção. Dois já é suficiente, né? Mas dá aí quantos nozinhos você quiser. E agora a gente vai trazer cada um desses fios escondendo aqui por dentro os pontos. Um para cada lado para equilibrar o volume aqui do arremate. Mas olha só como já tá a nossa peça, que coisa fofa. Então, gente, é o mesmo arremate que a gente fez no começo lá do trabalho, no final do corpinho.
Você vai passando o seu fio, ó, aqui por dentro dos pontos. Pode ir passando, vou passar um para cada lado. Ó, sempre introduz a agulha e já põe ela pra sair na hora desse arremate. Tá vendo? Aqui já tá suficiente, já posso cortar e depois empurrá-la pra dentro. Então, corto o fio e vou empurrando. Não vai soltar, fica tranquila. Esse acabamento é muito legal pra almofada também, inclusive. Se quiser, usa a agulha também. Pronto. Gente, olha que fofo. Agora é só repetir a mesma coisa do outro lado. Prontinho, gente. Nosso peso de porta com a alcinha está pronto. Ele fica super firme, muito fofo. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial ou acabamento, os dois lados iguaizinhos. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum tutorial novo. Um beijo e até a próxima!